Essa é uma história que eu já contei há muitos anos atrás no rádio e algumas vezes. É uma história que mexia muito comigo porque eu sei que ela mexia com muitas pessoas. Você deve ter visto já essa mensagem em alguma rede social, lido ela, enfim. Mas ela é sempre muito bem-vinda, porque as histórias, esses textos, eles às vezes nos encontram no momento certo e você pensa assim, nossa, isso foi para mim hoje. Olha que história interessante. Um homem estava na sua casa, sozinho, meio depressivo, se sentindo meio abandonado. E ele morava na Europa, uma região fria. Ele estava na sua sala com a lareira ligada, aquecendo o ambiente. De repente bateram na porta e ele foi atender, estava sozinho em casa, e era o pastor da sua igreja. O pastor não disse nada, ele abriu a porta, o pastor entrou, puxou uma cadeira, sentou-se em frente à lareira. O dono da casa também sentou-se ao lado dele em frente à lareira. E o pastor quieto, olhando para as chamas, meditando, e o homem esperando que o pastor dissesse alguma coisa. Esse homem havia se afastado do grupo que ele frequentava na igreja. Ele havia se afastado, ele não estava mais frequentando os cultos, nem as reuniões de estudo, enfim. E em determinado momento o pastor pegou um ferro que é usado para mexer na brasa e foi tirando uma pedra de carvão de dentro do fogo. E esperou. E aquela pedra de carvão que estava incandescente, vermelha, em brasa, foi se apagando, se apagando, se apagando, até ficar preta e virar uma pedra simples de carvão novamente. O pastor olhou para o homem, deu um pequeno sorriso, olhou de volta, pegou a pedra e empurrou de volta para o fogo, e ela aos poucos foi incandescendo, incandescendo, e tornou-se novamente uma pedra de carvão em brasa, como as outras que estavam ali. O homem olhou para o pastor, sorriu e falou assim: eu entendi. Domingo estarei de volta à igreja. O pastor sorriu, ainda sem falar nenhuma palavra, foi embora. A lição que o pastor deixa é muito interessante quando nos mostra que sozinhos nós perdemos o brilho. Sozinhos nós não chegamos a lugar nenhum. Talvez você esteja passando por isso agora, não importa a sua religião. Se o padre que fosse visitar você, o seu pastor da sua igreja, o dirigente espírita da casa que você frequenta, do centro kardecista que você frequenta, não importa. O que importa é que nós temos que entender que viver em comunidade, viver em grupo não é fácil. E às vezes, em alguns lugares em que as pessoas se unem para falar de Deus, as pessoas se esquecem um pouco do que estão fazendo ali e os cargos que elas vão ocupando vão criando uma certa soberba e elas vão fazendo com que outras pessoas se afastem. Ou a pessoa vê aquele movimento e se afasta, não gostando do que está acontecendo. Entenda que se você frequenta um local religioso, é porque você precisa. E porque o grupo precisa. Nada é fácil. Conviver em família não é fácil. Conviver em família é um ato diário de autoconhecimento, de perdão e de auto-perdão também. Na sua família, no seu trabalho, na sua família, na sua escola, no seu clube e na sua igreja também. Nós formamos núcleos familiares que são chamados de família espiritual. Essas pessoas juntas têm uma função na sua vida. Não se afaste da sua religião, da religião que você escolheu, por conta desses desencontros que às vezes existem de ideias. Se for o caso, se não tiver mais jeito, afaste-se, conheça-se melhor e procure outro lugar da sua mesma religião ou de outra religião, não importa, que te deixe bem, que te faça bem. Nós somos seres espirituais vivendo temporariamente no plano material. Nós precisamos dessa comunhão espiritual, da espiritualidade nas nossas vidas, não importa a religião que você professe. A espiritualidade é uma outra coisa, é você direto com Deus. E eu acho que o principal dessa história é o seguinte: não se afaste de Deus. Às vezes,
você acha que está em pecado, você acha que fez uma coisa errada, você acha que desagradou a Deus e se afasta dele. Jesus disse: eu vim para os que estão doentes, não para os que estão sãos. Nós necessitamos dessa presença espiritual na nossa vida. Não se afaste jamais de Deus. Nem que você na sua casa, no seu quarto, faça diariamente suas orações fervorosamente, pedindo a Deus esclarecimento de tudo, pelo menos faça isso. Se afaste talvez de um templo, de uma igreja, de uma religião, de um grupo, de um pastor, ok, mas não se afaste de Deus. É imprescindível que você esteja em contato e em comunhão com Ele. Essa história já roda bastante tempo aí pelos livros e pelas redes sociais. Eu acho que ela sempre vem em um bom momento, nos lembrando que não devemos nos afastar de quem nós amamos, daqueles com quem nós dividimos a nossa religião, mas principalmente não se afastar nunca, jamais, de Deus e de Jesus, que é o nosso irmão mais velho que cuida de todos nós. Tá bom? Grande abraço para você, até a próxima. Beni Coquito